Lula e Valdemar Costa Neto enganaram Bolsonaro pelas costas. É típico de Bolsonaro levar bolada nas costas, porque junto com Arthur Lira, eles negociaram cargos estratégicos para integrantes do PL na Caixa, algo que o Bolsonaro ficou fulo quando as especulações começaram. O Bolsonaro não quer essa proximidade do PL com o PT, porque o bolsonarismo é um movimento que surge do antipetismo. E essas relações cordiais enfraquecem o discurso de Bolsonaro. A gente tem que ver como vai ficar essa situação agora, porque essa negociação aconteceu antes da disputa de Bolsonaro com o Valdemar Costa Neto. Bolsonaro aumentou a sua força dentro do PL. E isso passa por 2024 e chega até 2026. Se o PL não conseguir fazer uma quantidade grande de prefeitos, não vai fazer uma bancada grande de deputados em 2026. O que poderia facilitar o futuro governo Lula, já que Lula é o favorito na próxima disputa. E eu quero que você coloque nos comentários: o antipetismo fica enfraquecido com essas negociações? Bolsonaro levou bolada nas costas? Se você curtiu o Bolsonaro enganado, deixa o like e se inscreva no canal. O Lula, desde o início do mandato, quer o PL como base do governo. Isso é óbvio. O Lula já trouxe o PL, o PP, perdão, já trouxe o Republicanos, o União Brasil, bases do governo Bolsonaro. E precisa do PL. E na verdade o Lula já conseguiu trazer. Claro, por quê? Porque o PL é uma bancada grande, quanto mais desestruturada tiver a bancada do PL, mais enfraquecida vai estar a oposição, e se o Lula conseguir aí 20, 25 votos do PL, pô, pessoal, é mais do que a bancada do PDT. Então assim, é uma quantidade considerável, mas o Lula não pode negociar diretamente com o PL. Então o que o Lula fez? Usou o Arthur Lira para trazer os integrantes do Centrão para dentro do governo. E eles começaram a negociar a Caixa Econômica Federal, cargos dentro da Caixa, porque o comando da Caixa está com o aliado do Arthur Lira. Quando Bolsonaro ficou sabendo disso, ele ficou fulo da vida com o Valdemar Costa Neto. Falou que não teriam integrantes do PL no governo Lula, aquela história toda. Mas o Bolsonaro, como sempre vai passá-lo para trás. Porque o governo Lula liberou as indicações e as nomeações para cargos e diretorias, presidências melhor dizendo, da Caixa. E uma dessas diretorias ficou com o PL de Bolsonaro. Porque a base governista do PL, base governista ou ala governista do PL, se reuniu e indicou o nome para o Lira. O Arthur Lira olhou, passou para o governo federal e o governo federal assinou. Ou seja, tem agora integrantes do PL fazendo parte do governo Lula. O que deve ter deixado o Bolsonaro furioso da vida. O que significa furioso? Furioso com fulo. Então a gente coloca aí furioso da vida. O PL, pessoal, a gente sabe que ele é um partido que está em frangalhos. Há uma disputa do PL raiz com o PL bolsonarista. Isso desde o ano passado. O que é interessante é que a grande mídia começou a usar esse termo que nós usamos aqui no canal já faz aí um bom tempo. Essa indicação desse presidente da Caixa aconteceu antes desse embate forte do Valdemar Costa Neto com o Bolsonaro por conta dos elogios do Costa Neto ao Lula. Depois desse embate, o Valdemar Costa Neto teve que recuar, cedendo espaços e posições para o Bolsonaro dentro do PL. Então nós temos que observar como que vai ficar essa relação do Bolsonaro com os integrantes do PL que indicaram esse presidente para essa função na Caixa. Porque o Bolsonaro não quer nenhum tipo de relação do PL com o governo Lula. Tanto que o PL expulsou o Yuri do paredão porque ele fez o L e pegou emendas do governo. Só que aí, o PL é um partido muito beneficiado pelas emendas do Lula. O Estadão fez uma reportagem falando que o orçamento secreto voltou. Não, o orçamento secreto não voltou. Porque hoje nós temos uma outra emenda que é semelhante às emendas do relator que ficaram conhecidas como orçamento secreto. Mas essas emendas elas têm algumas diferenças. Mas elas são iguais no sentido de que você tem o órgão que o dinheiro sai, por exemplo, o Ministério da Saúde, e você tem o destino final, Prefeitura de Arapiraca. Só que você não tem o deputado que fez essa ponte. Nesse quesito, é a mesma coisa do orçamento secreto. Esse tipo de emenda beneficia diretamente os integrantes do PL, porque se o nome fica suprimido, não tem como eles serem vítimas de ataques bolsonaristas nas redes sociais nem do próprio Bolsonaro. A diferença do orçamento secreto do Lula, podemos colocar assim, pro orçamento secreto do Arthur Lira,
é que agora o valor do orçamento está no controle da União, do governo federal. E aqui no canal nós sempre falávamos, ou sempre falamos, o problema do orçamento secreto não era corrupção. O problema do orçamento secreto era que o legislativo subjugava o poder executivo. Então essa característica de emenda beneficia os integrantes do PL. Se o Bolsonaro vai reclamar ou não, a gente tem que ver, porque todo esse movimento passa por 2024 e chega até 2026. Se o Bolsonaro começar a aumentar a força dele, começar a ficar uma pressão muito grande nesses deputados que recebem emendas do governo, eles podem deixar o PL em 2024 em março, quando abrir a janela partidária. Quanto menos integrantes o PL tiver, menos musculatura o partido vai ter para conseguir formar aí 1.500 prefeituras. E quanto menos prefeitos o PL tiver, menos força vai ter para eleger uma bancada grande em 2026. E o grande favorito para 2026 é o Lula. Porque a estratégia que o Bolsonaro está usando, até a revista Veja está apavorado com isso, é uma estratégia de manter virtualmente a candidatura dele ativa. Só que não vai dar certo, a candidatura dele não vai prosperar. Só que se o Bolsonaro arrastar uma candidatura hipotética, falsa ou ilusória até 2026, ele sufoca potenciais novas lideranças de direita para enfrentar o candidato do Lula ou o próprio Lula em 2026. Então o Lula tem a faca e o queijo na mão para ser reeleito ou para formar o sucessor. Com o PL enfraquecido, com os bolsonaristas enfraquecidos, vai ficar muito mais fácil para 2026 o governo de esquerda. Porque se o Lula fizer um bom governo, e tem tudo para fazer, surgindo como favorito, ele pode influenciar nas escolhas municipais e nas escolhas do legislativo em 2026. Esse que é o grande impacto. O Bruno Bogossian, colunista da Folha de São Paulo, ele falou o seguinte, olha, essa situação do Valdemar Costa Neto com o Bolsonaro é uma situação complicada pelo seguinte, o Valdemar Costa Neto quer negociar com o Lula quer negociar com o Valdemar Costa Neto. Só que o movimento bolsonarista é um movimento alicerçado no antipetismo. Esse tipo de relação cordial, civilizada, de integrantes da direita com integrantes do governo Lula e com a esquerda enfraquecem o discurso do Lula, do Bolsonaro ou do bolsonarismo. Porque olha, se o PT é tão ruim, se o PT é tão mal, por que você tem integrantes do PL fazendo negociações com o Lula? Não faz sentido, então não é tão ruim assim. Então isso enfraquece o discurso de Bolsonaro, enfraquece o discurso bolsonarista. Por isso que o Bolsonaro quer vetar ao máximo as negociações e as alianças entre PL e PT. O que está dando problema agora para a composição dos palanques e das chapas municipais. Porque em algumas cidades o PT vai ter que fazer aliança com o PL ou o PL vai ter que fazer aliança com o PT. É um problema imenso. Um dos motivos também de turbulência, e aí que é uma questão interessante, é um deputado federal de São Paulo chamado Antônio Carlos Rodrigues. O Antônio Carlos Rodrigues foi o único deputado do PL que votou contra o marco temporal. Ele foi ministro do governo Dilma, foi ministro dos transportes. E ele tem influenciado o Valdemar Costa Neto na escolha do vice do Ricardo Nunes em São Paulo. Ele é visto com desconfiança pelos bolsonaristas. Até apareceu minha lâmpada, deixa eu tampar aqui. Ele é visto com desconfiança pelos bolsonaristas. Então, pessoal, o pau tá comendo. Os bolsonaristas e o próprio Bolsonaro querem emplacar um vice pro Ricardo Nunes que não tem voto nenhum, que é o Ricardo Melo Araújo. É um coronel da rota. É um famoso quem, que só facilita o Guilherme Boulos vencer em São Paulo. Se o Boulos vencer em São Paulo com a Marta Suplicy, na capital, a esquerda poderá ter um palanque muito forte para conseguir que alguns vereadores se tornem deputados federais em 2026. Então todo o jogo eleitoral de 2026 do PT e da direita tem sido ou beneficiado por Lula, beneficiado pelo Bolsonaro no caso da esquerda, ou deteriorado por Bolsonaro no caso da direita. O Bolsonaro ele é o Bozo, né?